convidada do Band Cidade Entrevista nesta segunda-feira é a médica cardiologista a doutora Kelly Baioud, que é membro da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Boa noite. Boa noite. No inverno, aumenta o número, a frequência das arritmias, o número das arritmias, a incidência? As arritmias em si, na verdade, o que acontece é aumenta os números de acidentes vasculares, dos infartos agudos do miocárdio, dos próprios AVCs hemorrágicos ou isquêmicos. E com isso, é claro, as arritmias tendem a aumentar também. Mas o que nós temos hoje são alguns dados do American Heart, que é a associação americana, que demonstrou que 20 a 25% dos infartos, acidentes vasculares podem aumentar durante o inverno, entendeu? E vários artigos têm sido publicados, jornais britânicos também, um próprio artigo realizado no INCOR demonstrou que aqui no Brasil o risco de infartos ou de risco de doenças, o risco de eventos tromboembólicos durante o inverno pode chegar até 33%. Com isso, as arritmias tendem também a aumentar. Durante o momento que você tem um evento isquêmico, você pode também ter um número aumentado de extracistos, de arritmias e também o que a gente chama de morte súbita. Por que isso, hein? Por que o frio prejudica órgãos como o coração? O que acontece? O próprio frio, você tem um aumento da sensibilidade térmica. Vai liberar o que a gente chama de atividade simpática. É toda uma questão de homeostase. Isso, na verdade, o próprio corpo tenta se proteger desse frio, né? Ele tenta se aquecer. Ele libera o que a gente chama de catecolaminas. E no coração, nas artérias, ela pode ter um efeito vasoconstritor. Ela vai diminuir o diâmetro das artérias em pacientes que são suscetíveis. Não é todo paciente que vai ter esse problema. Pacientes que já têm artérias com uma certa lesão, eles podem ter, primeiro, uma dor anginosa, que a gente chama de dor, né, no peito. Dor no peito, uma dor, aquela dor em aperto, né, que as pessoas, né, é típico. Eles podem ter até ruptura dessas artérias, né? Esses infartos são mais, têm uma mortalidade maior. O que é isso? Eles matam mais durante o inverno. Outra coisa que se verificou, que o aumento de infecções virais favorece também uma infecção local, uma inflamação local das artérias. E com isso um aumento de prostaglandina, de agregação plaquetária, que fazem com que essas placas se instabilizem e ocorra um evento isquêmico, entendeu? Então tudo isso é um círculo. Na verdade, não é todo mundo que vai ter esses problemas. Algumas pessoas que já são suscetíveis vão ter um aumento, sim, da incidência com o inverno, com o aumento das temperaturas, sim, até de 30%, como nos artigos publicados. Que tipo de pessoa que tem essa suscetibilidade maior e qual é a maneira dessa pessoa se prevenir desse risco? Pacientes hipertensos, pacientes que já têm uma insuficiência coronariana comprovada, né? Pacientes que já têm quadros de AVC, pacientes fumantes, pacientes que têm fatores de risco. Hoje, a cardiologia, ela visa uma prevenção. A prevenção não é só no inverno, a prevenção tem que ser diária. Então, o que acontece com os pacientes? Eles diminuem a atividade física porque está frio. A atividade física, ela vasodilata, ela diminui a saciedade, a pessoa come menos também. Então, algumas coisas eles param de fazer. As pessoas, e é normal, né? Elas diminuem a ingestão de água, é muito comum no inverno, então tem trabalhos que mostram que o sangue ele aumenta a sua viscosidade, com isso aumenta a propensão a eventos. Você, por exemplo, come mais sal, comidas mais salgadas, comidas mais condimentadas e com isso, realmente, pacientes que têm uma suscetibilidade à hipertensão podem ter picos de pressão. Geralmente, os pacientes têm uma pressão aumentada no frio, você acaba vendo isso. Então, o que a gente orienta por todos os tempos, na verdade, eles têm que intensificar. Os idosos é bem importante que eles se agasalhem, que eles evitem a exposição a frio e quente, essa mudança de temperatura é uma coisa bem prejudicial, principalmente para eles, entendeu? Diminuição de sal, as pessoas têm que tentar ter uma dieta um pouco mais equilibrada durante o inverno, tem que manter a atividade física, é claro, agasalhados, evitar quando as temperaturas estão muito baixas, mas tem que ter um bom senso nisso, para que esses números diminuam. O que acontece é que menos em temperaturas até um pouco maiores, esses trabalhos eram feitos em 14 graus, mas tem temperaturas maiores, como as nossas aqui, a gente vê que esses índices aumentam. Então, é importante, toda essa ingestão de água é importantíssimo. Desidrato, então é muito importante que a pessoa tome de 2,5 litros a 3 litros de água por dia, mesmo no inverno.
é importante, entendeu? Alimentação saudável. Então, são algumas coisas que podem prevenir. Mas não é porque a pessoa vai comer um pouco a mais que ela vai ter um acidente vascular, que ela vai ter um infarto. Ela tem que ter essa suscetibilidade. É claro que não é porque ela comeu um pouquinho num dia que ela deve fazer. No outro dia, ela deve dar uma madeirada, entendeu? Dar uma equilibrada nisso. Eu acho que o bom senso é o que prevalece para tentar prevenir. Doutora Kelly, obrigado pela participação no Band Cidade Entrevista e boa sorte aí na continuidade da carreira na Sociedade Brasileira e no consultório, no hospital. Obrigada. Obrigado a toda a equipe e a você que acompanha a gente mais essa edição. Até amanhã nesse mesmo horário, se Deus quiser. Uma ótima noite de segunda-feira, uma ótima semana para você que você merece. E fica com a gente que vem aí o Jornal da Band.